Oi, oi, maltinha! Ou devo dizer, excepcionalmente, Chinky Winkies! Vamos falar do dia em que eu finalmente conheci a Luciana Abreu, conheci a Floribela e, portanto, vou-vos contar um bocadinho da minha trajetória enquanto fã da Floribela e da Luciana e porque é que este encontro significou tanto. Como qualquer menina da minha geração, acho que todas nós fomos loucas pela Floribela, portanto eu não fui exceção, mas eu enquanto fã sou sempre hardcore, no sentido em que eu quando sou fã, eu sou muito fã, e isso é desde sempre assim. Eu era super fanática, minha avó levou-me ao Rificho musical da altura, eu comprei revistas, eu comprei roupas, eu não, a minha avó, mas roupas, revistas, perfumes, diários, CDs, e eu tinha duplicados, lá está, porque umas coisas eu tinha na casa da minha avó, outras coisas eu tinha na casa do meu pai. Quando eu chegava da escola eu tinha que ver a segunda temporada, depois passou para a tarde, né? Porque a primeira ainda dava à noite, depois a segunda passou para a tarde, e eu tinha que ver a Floribela antes de fazer os trabalhos de casa, senão eu não me concentrava a fazer os trabalhos de casa. Eu era tão fanática, que quando a primeira season acabou, eu estava internada num hospital com uma pneumonia dupla e acho que foi a situação mais engraçada que me aconteceu, porque é engraçada entre muitas aspas, porque é o último episódio, não podiam entrar televisões na aula de pediatria, mas a minha madrinha foi pedir autorização a uma enfermeira para lhe deixar levar uma televisão a cabo, daquelas que eram tijolos, literalmente, e que vocês precisavam de cabos e tudo mais, para montar na aula de pediatria do hospital, porque era o último episódio da Floribela da primeira temporada e eu estava internada. Portanto, sim, a minha madrinha foi buscar uma televisão gigantesca, com cabos e tudo mais, levou para o hospital, subiu na aula de pediatria com uma televisão gigantesca para eu poder ver a Floribela. E eu lembro-me nessa noite, reparem, eu já estava internada há um mês e tal, portanto as minhas veias são bailarinas, e de vez em quando as minhas veias rebentavam e eu tinha que fazer o penso todo de novo, meter um novo catéter e tudo mais. O que é que acontece? Bem no horário que ia dar a Floribela, a minha veia rebenta. E aquilo dava muitas dores. E a minha madrinha olhou para mim e disse: Aninhas, está-te a doer o braço, está-te a doer a mão, certo? E eu, não, estava a doer. Só que imaginem o meu nível de euforia. A Luciana era mais importante do que a minha dor que eu estava a sentir por ter uma veia arrebentada, ok? Portanto, vejam o nível de importância. Pois como se isto não fosse suficiente, a Floribela 2 também acabou quando eu estava meio adoentada, no sentido em que eu tinha sido acabada de operar ao estrabismo. Ou seja, os meus olhos tinham sido mexidos e durante o período de recuperação não convém que vocês vejam televisão, leiam ou façam qualquer esforço com a visão de modo geral. E como naquele tempo não havia aplicações e não era pagar e não era ver depois, ou vocês viam no dia ou vocês perdiam, eu óbvio que não ia perder o casamento da Flor com o Máximo. Aí eu e a minha madrinha engendrámos qualquer coisa, para a minha avó ir à rua fazer qualquer coisa, e aí eu vi Floribela 2 às escondidas. O que importava era não perder a Luciana, ou seja, tirando isso, a Floribela guarda um espaço muito importante. Eu via com a minha avó, eu via com a minha madrinha, e até após o fim da Floribela também eu segui projetos da Luciana. Eu lembro-me de ver a Lucy, que era o programa que ela tinha depois, eu acho que era aos sábados ou aos domingos de manhã, na SIC, que foi pós-Floribela. Eu via ganhar o Dança Comigo, acho que o nome era Dança Comigo, que era um programa de dança e foi ela que ganhou, e eu ainda me lembro. Ou seja, tudo o que aparecia a Luciana pós-Floribela e durante Floribela, para mim, era lei. Portanto, eu era assim, super fanática pela Luciana e acompanhei vários trabalhos da Luciana, se bem que claramente Floribela é o mais importante. E porquê é que eu conhecer a Luciana após 20 anos foi algo tão importante? O meu pai teve um dia que ele me prometeu que me ia levar a um evento onde a Luciana ia dar um espetáculo e ia ter um meet and greet de tirar fotos, autógrafos e tal. E eu, fanática pela Luciana, vim da casa da minha avó, peguei da casa da minha avó a roupa toda que eu tinha da Floribela, porque minha avó comprou sapatilhas, comprou bolerinho, comprou uma saia de ganga, porque as saias compridas estavam todas esgotadas.
Bem, ela comprou tudo e eu vou dos pés à cabeça vestida de Floribela e a minha avó toda contente, tipo, ai, finalmente o pai dela vai fazer qualquer coisa que deixe a menina feliz. O evento era um aniversário da SIC, lembro-me plenamente, e tinha a atuação da hora do almoço e tinha depois a atuação da hora do jantar. Tinha duas ao dia. A coitada da Luciana trabalhava quase a nível escravo, porque ela não descansava. E aí, meu pai propositalmente, ele atrasou-se. E portanto, quando chegámos ao recinto e ao espaço, o concerto já tinha acabado e já tinha passado e eu fiquei toda furiosa. Tinha o show da noite e a gente deve ter lá ficado desde as 2 da tarde para ir até às 7, 10 para as 7, qualquer coisa assim. Pertinho do espetáculo da Luciana da noite. Pois bem, quando faltava para aí uns 10 minutos para a Luciana subir ao palco e fazer o espetáculo e ter a sessão de autógrafos e tudo mais, meu pai vem-se com a desculpa que a gente precisava ir para casa para jantar. Tudo bem que é hora de jantar, mas pai, a criança era eu estava disposta a ficar sem comer umas horas mais. O meu pai, normalmente, por ele mesmo, tinha alturas que jantava 11 horas, meia-noite e horários que nem eram horários de jantar, portanto, com certeza naquele dia não iria fazer diferença nenhuma, mas fez porque foi propositado. E aí ele diz, vemos em casa, não sei o quê. Eu não queria ver em casa, eu queria ver ali, eu queria o mito ali, tirar a foto ali, ver o concerto ali. Portanto, imaginem que ele leva-me para casa. Quando eu chego a casa o espetáculo já está a dar, portanto eu nem vi de início o espetáculo nem em casa nem no recinto. Fui levada ao recinto para estar lá num horário que a Luciana estava, sei lá, a dormir a sesta, a comer, a almoçar, mas literalmente estive no recinto para não ver a Luciana, só para quebrar expectativas. E depois à noite, obviamente, vi o espetáculo a meio, sentada no sofá e a chorar. Eu nunca esqueci isso porque apesar de que nós crescemos, nós nunca esquecemos quando nós tínhamos um sonho, um objetivo quando éramos crianças e nunca cumprimos. Agora, nas marchas populares, eu ia ver o Rui Andrade, porque ele ia ser padrinho da Penha de França. Eu olhei a lista de padrinhos e madrinhas e eu vou ver os outros padrinhos. Até que eu vejo Luciana Abreu, pela Marcha de Marvila. Eu disse, é agora. Eu estou há 20 anos para cumprir uma coisa, é agora, eu tenho que fazer isto agora. E aí, no próprio dia, eu estive com o Rui, que já tinha chegado atrasado, mas pronto, estive com o Rui, um bocadinho com ele, falei, tirei foto, etc. E entretanto, depois fomos embora à procura da Luciana, e a gente não sabia onde é que estava a Luciana, as ruas estavam absolutamente cheias e caóticas, vocês conseguem ver isso no vlog que eu gravei. E não estavam pela ordem, imaginem, vocês tinham a marcha 7 e depois tinham a marcha 3 atrás da 7 e portanto vocês não sabiam se estava neste sentido, se estava naquele sentido, se estava assim, vocês não sabiam qual era a ordem, nem qual era a direção que eles vinham. E as ruas cheias, como eu nunca vi, caóticas, desorganizadas, eu nunca vi umas marchas tão apocalípticas. E entretanto a gente foi subindo e a minha madrinha tinha dito, perguntado a um polícia de onde é que eles vinham e o polícia disse, olha, se vier ali pode vir individual ou podem vir em conjunto enquanto marcha, deve vir de cima. E a gente foi subindo e ficámos ali a olhar e a minha madrinha estava à procura dos arcos das marchas e dos próprios marchantes. Mas entretanto eu não vos sei explicar, se vocês perguntarem para mim qual é o número do autocarro que vem lá ao fundo, eu não sei ver, porque eu sou míope, não é? Mas entretanto eu não vos sei dizer, estou eu assim a olhar e vejo à minha frente, ainda distante, porque estava tipo distante de mim ainda, um vestido preto com rosas vermelhas e uma pessoa agachada, loira, com coque na cabeça, se é ela. Aí eu começo a olhar para a minha madrinha, olha, ela está ali. E a minha madrinha nem sequer tinha visto, porque a minha madrinha estava à procura da marcha e das pessoas todas. E eu não vi a marcha toda, eu não vi a marcha de Marvila. Ela estava sozinha. Aí ela tirou fotos com uma senhora. E aí eu fui lá na calma como quem diz, mas fui na calma por
por fora eu estava na calma, por dentro eu estava super, conforme eu me fui aproximando e fui vendo que era ela estava bem na minha frente. A minha madrinha diz que eu fiquei estagnada, tipo apática, hipnotizada, sei lá, e eu sei, na minha experiência, que se me perguntassem o meu nome naquela altura eu acho que eu não ia conseguir dizer, porque de repente eu passei a ter 8 anos por alguns segundos e eu sabia o que estava à minha frente, mas ao mesmo tempo sabem quando vocês veem, mas não veem nada. Ou seja, vocês sabem, mas a imagem não está a focar, nada está a focar porque vocês estão literalmente hipnotizados. Era bem isso que eu me senti. E de repente ela atendeu a senhora e assim que ela atendeu, eu cheguei e disse: Luciana. Ela veio-me, ela vinha super atrasada, portanto ela já tinha que estar a descer a avenida, ela vinha super apressada. Eu é que a parei e disse: Luciana. E vinha, foi cómico, a minha madrinha diz que foi cómico porque eu nem vi. Era eu a vir neste sentido, ela estava aqui, era eu a vir neste sentido, e do outro sentido era um senhor a vir, o senhor das marchas, o organizador da marcha dela, a vir daqui, imagina, porque já a vinha buscar para agarrar nela e a levar para ali fora. Mas eu acho que realmente foi os santinhos, porque eu cheguei antes do senhor e disse: espera aí, calma, 5 segundos, não disse, mas pensámos do tipo: espera aí 5 segundos, porque não é porque ela se atrasa 5 segundos mais que vai chegar mais atrasada ou menos atrasada. Aí eu cumprimentei a Luciana, ia super atrasada, podia ter sido indelicada, podia não ter atendido, mas foi super simpática, foi super reconhecida, foi super educada e falou comigo e foi nitidamente aquilo que vocês veem. Ela dá-me um beijinho, pergunta se está tudo bem, abraça-me, faz-me assim, ela literalmente pega no meu braço e faz-me assim. Ela gira-me e encaixa-me contra ela. Eu nem sei como é que eu não me perdi o equilíbrio, eu não sei nada, eu só sei que de repente ela puxa, gira, encaixa e o meu corpo só foi, o meu corpo estava leve que nem uma pluma, sabem? Portanto, aquilo foi literalmente para aí 30 segundos. Tirámos a foto e tchau, tchau, beijinho, beijinho. Infelizmente não consegui falar com ela como eu queria que ela me escrevesse uma letra da Floribela para eu tatuar com a letra dela. Eu queria ter feito tudo isso, queria ter conseguido falar um bocadinho com ela, não consegui, ela nem sequer teve tempo de me perguntar o nome, nada, porque eu entendi que ela ia super atrasada, mas mesmo assim ela teve a dignidade e a generosidade e o reconhecimento de me atender. Para ela pode não ter sido nada, para mim fez-me o dia, fez-me a infância, e acho que foi muito bom realizar um sonho, principalmente porque eu já tinha essa questão que eu tinha guardado por 20 anos, de eu ter estado no local e não me terem deixado concretizar à última da hora. Foi isso e foi uma boa experiência.